Se você atende os seus leads por WhatsApp e não está vendendo como você gostaria, tem grandes chances de você estar cometendo esses erros que estão sabotando a sua conversão. E se você está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Melina Dalmas, eu sou mentora de vendas e especialista em estruturar times comerciais de grandes operações do mercado digital. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de um atendimento real pelo WhatsApp, destacando os erros que derrubam as suas vendas e os acertos que geram mais conversões. Se você lidera um time comercial ou se você vende diariamente pelo WhatsApp, esse vídeo é obrigatório para você. Começando com o atendimento, e olha só o que essa pessoa fez. Eu cobri, obviamente, as partes mais sensíveis de nome, de especialista e o produto para não expor nenhum coleguinha. A ideia aqui é a gente aprender com esses atendimentos. Essa prática de cliente oculto é super comum acontecer, tem empresas especializadas. Eu já trabalhei bastante com cliente oculto em lojas onde eu analisava a iluminação, o som, o aroma, a temperatura da loja, o atendimento da vendedora, o dress code dela e tudo mais. Então, eu trouxe isso também para o mercado digital, onde a gente consegue olhar todos os elementos que influenciam o cliente a comprar, mas aqui principalmente a técnica de vendas, os processos, o roteiro de vendas, o passo a passo. Então, olhando esse atendimento aqui, ela me abordou. Eu fiz ali um carrinho abandonado, que é você entrar no site, preencher ali seu nome, telefone e e-mail e não comprar. Então, eu queria testar como era feito isso. Bem, ela me abordou mesmo num domingo, então ela viu o carrinho abandonado, ou seja, uma automação em que dispara uma mensagem automática, ou a vendedora foi lá e realmente me chamou ali no domingo e ela me disse que em breve ela entrava em contato comigo para tirar as minhas dúvidas. Eu não respondi nada. Foi solícita, perguntou se estava tudo bem, me chamou pelo nome, então aqui ponto positivo, foi muito boa essa abordagem. Ela foi rápida, aconteceu mesmo num domingo que provavelmente ela não está trabalhando e foi solícita, então aqui tem um ponto bem positivo em relação a essa mensagem. Aí, na segunda-feira à tarde, ela volta a me abordar, isso mais ou menos umas 2 da tarde. E eu respondo que estava tudo bem, ela perguntou se estava tudo bem, eu disse que sim. Aqui tem um ponto, o que eu trago nos meus treinamentos de vendas em relação a os elementos que envolve toda a nossa comunicação, na mente do cliente ele vai criando uma nota mental e ele está julgando, porque todo mundo julga, é natural. Então ele pode não perceber, mas ele está julgando. A hora que eu envio o oi, tudo bem e o bem escrito errado, na hora me dá uma nota mental que desclassifica ou reduz a importância ou a credibilidade dessa pessoa. Então aqui, durante todo o atendimento, vocês vão ver que tem vários errinhos de português, falta de acento, falta de ponto final. São elementos da comunicação escrita que, hoje é uma venda informal, as pessoas estão ali no WhatsApp informalmente, mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso automático o seu cliente ele vai julgar e ele vai ter como um ponto negativo. Ele pode não perceber e ele pode achar que ele não está se importando, mas isso passa uma comunicação de desleixo, uma comunicação de falta de cuidado ou até mesmo ali erros de português gravíssimos que isso pode fazer o cliente desistir da compra. Mas seguindo com o restante dos atendimentos, ela perguntou, que viu que eu não finalizei a minha inscrição e perguntou se eu tinha alguma dúvida. E eu falei que sim, que eu tinha dúvidas, porque é um evento presencial e eu precisava saber as datas. A data estava no site, mas eu fiz essa pergunta propositalmente para saber o que ela ia usar de argumento sobre as datas. E ela me passou 2 datas, uma que vai acontecer agora mais próximo e uma segunda edição. O que eu gostei daqui, mais um ponto positivo, ela me fez uma pergunta, então ela me passou as 2 datas. E logo ela perguntou, você já conhece o fulano? Que é quem é o responsável pela imersão. É uma dica que eu sempre dou nos meus atendimentos. Termina com pergunta. A venda é um diálogo, é uma comunicação, é uma via de mão dupla, é uma conversa. Então, o vendedor ele tem que estar sempre terminando com uma pergunta para estimular que eu responda, que eu continue esse atendimento. Então, aqui ela deu muito boa, só o ponto negativo em relação ali à escrita errada. Eu falei que eu não conheço, que eu vi num anúncio
E logo ela foi apresentando quem é, qual que é a especialidade, o que ele já tem de impacto, de uma forma bem breve, bem superficial. E aí ela seguiu fazendo perguntas para mim também. Você viu a nossa página que tem alguns depoimentos de pessoas que já participaram, então ela quis trazer uma prova social aqui dentro desse atendimento. Eu vou te mostrar qual seria o atendimento ideal seguindo os 7 passos da venda, que é meu método que eu ensino. Então aqui, o que aconteceu? Ela falou sobre o projeto de uma forma superficial e ela mandou um link. O que isso acontece? Vamos olhar tecnicamente. Esse link faz com que o interessado que está aqui com você, ele vai clicar, ele vai sair, ele vai para um site e provavelmente ele vai ficar lá olhando, vai ficar assistindo e aí chamam ele para fazer outra coisa, o trabalho volta a acontecer e você perdeu ali a conexão, a conversa com aquela pessoa. Então, enquanto o lead ele está te respondendo prontamente, é um risco você enviar um link que não seja um link de pagamento, tá? Porque pode acontecer de ser um elemento de distração. Então, no meio da conversa, ela está interagindo com você, você manda um elemento de distração e ela pode perder essa conexão com você e se distrair fazendo outras coisas. Ou um link do Instagram, um link do YouTube, ela entra ali e se perde. Por quê? As redes sociais são exatamente para isso, né? Para prender a sua atenção. E hoje a atenção, o tempo é nosso artigo mais importante. Você tá com um cliente te respondendo tete a tete ali, conversando com você, é um risco muito grande de você perdê-lo, tá? Então, essa estratégia pode ser um tiro no pé. E aí, propositalmente, eu respondi que eu vi sim e morri o assunto. Aquela cliente bem comum, né? Que acontece, que responde só o que pergunta. Como ela me fez uma pergunta fechada, eu respondi fechada, vi sim. E aqui ela me manda um erro gravíssimo, que eu fiquei muito preocupada com essa operação. Ela já me ofereceu um bônus de fechamento para essa turma. Então eu não tinha nem comprado a imersão ainda e ela já estava me falando de um bônus. E o bônus, eu perguntei o que era esse bônus, né? Qual curso? O que é isso? Ela explicou ali, então eu cobri, obviamente, para não ter nenhum detalhe sensível, mas ela colocou ali qual era o curso, o link do curso, com a explicação sobre ele. E eu respondi, legal, para testar. O que mais ela ia me dizer? E aí ela incluiu um elemento de escassez, que é super comum acontecer isso nas vendas. Então, olha, se você fechar até dia 20, você consegue esse bônus e tudo mais. E novamente ela trouxe as perguntas. Você entendeu? Ficou com alguma dúvida? Veja que ela deu uma apresentação muito superficial do que era o curso e do que era o produto inicial que eu tinha demonstrado interesse lá na página. Ela me perguntou se eu tinha entendido, se eu tinha ficado com alguma dúvida. Eu disse que eu entendi, não menti, sim, entendi como é que funciona. Ok. E ela disse, certo, quer aproveitar e fechar a participação? Aí eu respondi que eu precisava ver as datas. Quando a gente vende um evento presencial, um evento com data, é uma venda que ainda assim você tem mais uma objeção além das objeções universais. Quem já passou pelo meu treinamento sabe quais são as objeções universais e eu vou repetir aqui para você. Objeção de tempo, financeiro, vou falar com meu cônjuge, vou falar com meu sócio e não sei se é para mim. Então essas 4 objeções, independente do produto que você vende, elas vão surgir. Por isso você precisa antecipar. E quando a gente fala de um evento presencial, principalmente isso, porque ele tem uma data para acontecer. Além disso, ele é presencial, então eu tenho meu deslocamento, eu tenho toda uma questão de hospedagem, alimentação e tudo mais. Então ela não sabe aqui nem se eu sou da cidade que vai acontecer o evento. E aí ela me pergunta, e aí, vamos fechar a sua participação? Vamos aproveitar e fechar aqui? E aí eu respondi que eu precisava ver as datas. E ela disse, certo, a próxima edição vai acontecer dia tal e vocês não acreditam o que aconteceu. O atendimento acabou. Não houve mais nada. Ela não me mandou mais nenhuma pergunta, o que estava sendo um ponto muito positivo, que ela estava mandando sempre perguntas. Ela parou de mandar perguntas e também eu esperei. Eu esperei passar o dia 20, porque lembra que tinha um bônus? Que ela tinha me oferecido um bônus? Então, eu falei assim, olha, pode ser que aconteça de no dia 20 ela voltar e fazer esse follow-up de Melina, como a gente conversou, hoje é o último dia para eu conseguir te
dar o bônus, o que falta para você fechar e tudo mais, e trazer ali as perguntas de fechamento. Mas não aconteceu. Tô gravando esse vídeo no dia 21, final do dia. Ontem foi teoricamente o dia do bônus e não aconteceu, tá? O que a gente pode analisar dentro desse atendimento? Tem dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa na apresentação do produto, na conexão com o lead, na qualificação, nas perguntas poderosas. Tem dinheiro na mesa no follow-up. E que bom que você tá aqui, que bom que você chegou até aqui no vídeo, porque agora eu vou passar os meus 7 passos da venda. E agora a gente vai refazer esse atendimento de forma prática, seguindo o roteiro. Por quê? Tem um método, tem um porquê, tem uma narrativa, uma construção da história que envolve a pessoa que está com você, que está ali negociando, que está interessado, ou então que nem sabe que existe o seu produto, mas você consegue despertar o interesse dele para fazer a compra do seu produto. Então aqui, olha só como ficaria esse atendimento seguindo os 7 passos da venda. A primeira etapa é a atenção, é conexão. Então ela fez muito bem feito ali, ela mandou uma mensagem muito parecida com o que eu mandaria. Que é, eu vi que você preencheu o formulário, eu vi que você entrou no site, você ficou com alguma dúvida, você tem interesse em saber um pouco mais sobre a imersão, não é isso? Uma confirmação. Ali eu quero um sim, eu quero que ela levante a mão, eu quero que ela me responda só para eu ter a atenção dela. Essa primeira parte. Já essa segunda etapa, o WhatsApp é o lugar que a gente menos consegue converter as vendas. Por quê? Ele tem poucos recursos de conexão. Diferente de uma call de vendas, diferente de uma ligação, que você tem vários recursos. O WhatsApp, ele é limitado. Como eu preciso criar conexão muito rápida com essa pessoa, o que eu proponho? Como eu preciso criar conexão para gerar mais desejos, eu uso o recurso do áudio. Só que eu não mando um áudio aleatório. Eu não mando um áudio sem pedir permissão. É elegante você dizer assim, a gente pode falar por áudio ou prefere que eu te escreva? Então você vai sentir o seu público, o comportamento do seu público, porque vendas é comportamento, você sente o comportamento do seu público, mas já inclua um áudio nesse início, porque ele vai ouvir seu tom de voz, seu entusiasmo, sua animação, sua apresentação ali. E é um áudio de 1 minuto. É só para o quê? Para eu criar uma conexão muito mais rápido numa conversa do que só por texto. Então aqui ficaria aquele abandono de carrinho. Eu mandaria essa mensagem de que eu vi que ela preencheu o formulário para saber um pouco mais sobre a nossa imersão, e ela ia responder sim, foi isso que aconteceu. E eu falaria para ela, ótimo, posso te enviar um áudio breve para te explicar um pouco mais? 95% das pessoas dizem sim, então segue pelo áudio. E aí eu mandaria um áudio assim, poxa Melina, que legal que você está aqui com a gente, que legal que você demonstrou o seu interesse, mas antes de eu te contar mais sobre a imersão e tirar todas as suas dúvidas, deixa eu entender um pouquinho mais de você. Deixa eu entender do seu momento, do seu negócio, até para a gente alinhar expectativas e entender se faz sentido essa imersão para você. Olha só, esse áudio mostrou que eu não quero te vender a qualquer custo, eu quero de fato entender se faz sentido essa imersão para você e te conhecer, saber quem é você, saber qual que é o seu momento e qual que é o seu negócio. E aí eu vou tirar todas as suas dúvidas e aí eu te explico. Então gera uma conexão muito rápida, porque você está com áudio, um áudio sem ruído, com a sua comunicação clara, sem vícios de linguagem, sem ficar pensando enquanto grava o áudio. Não, elimina isso. Você vai falar de forma clara, objetiva, em menos de 1 minuto o que você quer. Qual é o objetivo de você começar com as suas perguntas de qualificação? Porque essa é a próxima parte. Então aqui a gente vem com umas perguntas de qualificação. Então o áudio é essa próxima etapa, que é essa levantada de muro mesmo, de que você vai ser bem breve, objetivo, direto ao ponto, que você quer entender o momento da pessoa. E você começa já com as perguntas poderosas, as perguntas que você já foi lá, você já fez seu roteiro de vendas, você já se organizou, você se preparou para os atendimentos e você está com o seu roteiro, com o seu manualzinho ali em mãos. E você começa a fazer perguntas como, ela fez isso no atendimento dela, né? Então, perguntas, se conhece o especialista, se já atua dentro dessa área, se você já fez algum curso sobre isso,
Quais são os seus desafios sobre esse tema? Então, tem várias possibilidades aqui. Eu tenho um arsenal de mais de 100 perguntas poderosas que dá para adaptar, que eu aplico nos meus clientes. Mas você é criativo, eu sei que você vai conseguir fazer essas perguntas, que é de fato a gente quer mapear qual é o nível de consciência dessa pessoa, onde ela está, no caso de uma imersão presencial, se ela está morando nessa cidade ou se ela mora em outra cidade, enfim. Aqui é para a gente entender o cenário, a situação, as motivações, os impeditivos dessa pessoa, para de fato a gente conseguir apresentar o produto de acordo com as necessidades dela. Por quê? O cliente compra pelos motivos dele, não pelos seus motivos. Não porque a sua imersão, seu produto é maravilhoso, incrível, sensacional. Ele tem uma necessidade e ele quer resolver. Então você precisa saber qual é essa necessidade. Por isso as perguntas antes de qualquer apresentação. E aí, depois que você já entendeu quem é essa pessoa, já sabe, fez ali 3, 4 perguntas, entendeu o cenário dela, se ela é mais faladora, se ela é mais quieta, se ela é mais direta, ou se ela te ignorou e você precisou dar uma chamada ali de novo nela, lembrar o porquê que você quer saber essas perguntas, por que você está fazendo essas perguntas, você volta e começa a sua apresentação do produto. E aqui é a hora do show, aqui é a hora de você brilhar, de você contar. Eu falo que o vendedor ele é um canivete suíço, né? Então, ele tem ali todos os argumentos de vendas, ele tem várias ferramentas, mas ele não vai usar todas. Então, a Melina, para uma imersão desse tema, o que seria importante ela saber? Quais são os pontos, quais são os temas que vai ser abordado, quantas horas de treinamento, que horário que começa, que horário que termina, quem são os grandes nomes que estão ali, com quem ela vai poder fazer um network. Isso são pontos importantes para mim. Para uma outra pessoa, vai ser, tem apostila de aplicação, tem material impresso, tem a gravação para eu assistir depois? Vão ser outras questões. Eu sempre dou o exemplo da Airfry nos treinamentos. Cada um compra uma Airfry porque tem uma necessidade. É o mesmo material, é a mesma ferramenta, é o mesmo aparelho que você vai usar, que está na casa de quase todos os brasileiros hoje em dia. Eu uso porque eu não sei cozinhar e eu prefiro colocar ali, apertar um botão e eu sei que ele vai cozinhar para mim. O outro prefere porque ele é fitness, e aí os fitness não comem fritura. A outra prefere porque a família dela é uma família grande e só o forno não é o suficiente, só o fogão não é suficiente. Ela precisa de um outro local para fazer os alimentos, porque hoje na casa dela moram 8, 10 pessoas. Enfim, tá vendo como cada um compra o mesmo aparelho por necessidades diferentes? Aqui é a mesma coisa, a mesma imersão, o mesmo produto, as pessoas vão comprar por necessidades diferentes. E por isso as perguntas de qualificação são tão importantes, porque aqui eu vou apresentar o produto de acordo com o que aquela pessoa ela quer, de acordo com as expectativas dela, do que gera valor para ela. E aí, eu vou me certificar se ela entendeu, se fez sentido, o que mais fez sentido, o porquê que ela acredita que é importante. É aquele momento que a pessoa ela vai falar, realmente, isso é legal, gostei do que você me disse, gostei que você colocou esse ponto, ainda fiquei com dúvida aqui. E é o momento de você se certificar que tudo foi entendido, que está todo mundo na mesma página para seguir para o fechamento. E aqui o fechamento é direto ao ponto, é Pix ou cartão, esse é o link, não fala de bônus, não fala de escassez, aqui é gerar valor. Vou gerar muito valor, vou mostrar só com a minha apresentação do produto que ela precisa estar ali. Então aqui a gente não fala de desconto, a gente não fala de bônus, nem nada. O vendedor ele tem que ter cartas na manga. Aqui eu chamo de hierarquia de bônus, bônus poderosos. Então eu sei que eu posso dar um e-book, eu sei que eu posso liberar acesso a um curso, eu sei que eu posso estender um acesso para aquela pessoa, eu sei que eu posso colocar ela numa comunidade que é só para alguns alunos, ou que eu consigo até um cupom de desconto para ela, eu consigo vender 2 cadeiras para ela, olha só que coisa boa. Então, eu tenho dentro das minhas ferramentas do meu canivete suíço, eu tenho uma hierarquia de bônus. E, se for necessário, eu uso. Então, aqui a pessoa fala, eu preciso pensar, preciso analisar, preciso ver com o meu sócio. Eu falo, olha só que coisa interessante. Então, vamos lá. Fazendo sentido para o seu sócio também, eu consigo colocar os dois por o preço de X. Ou, olha só, Melina, vou ser muito sincera com você. Nós temos um objetivo de fechar essas vagas, porque ela
tem vagas limitadas, o espaço físico não comporta. E eu tô com apenas tantas vagas, que essas vagas vão acabar até sexta-feira. Por quê? Justifico o porquê, né? Não joga assim a informação ao vento. Você vai dizer o porquê? Porque não só eu de vendedor, tem vários outros vendedores, tem a página de vendas, tem pessoas comprando pelo site, tem tráfego. Então essas vagas podem acabar. Então eu não tenho como garantir que até tal data eu ainda tenho a vaga. Então se você gostou muito, se fez muito sentido para você, vamos já garantir e eu posso conversar aqui com o meu supervisor se eu consigo liberar um bônus exclusivo para você, se eu posso liberar algum acesso, fazer algo para você decidir ainda hoje. Que tal? E aí você começa a negociação. E aí você usa suas cartas na manga para realmente puxar esse fechamento o mais rápido possível. Só que você precisa ser coerente no discurso. Por exemplo, como essa moça, ela me deu logo já um bônus lá no começo da conversa. Se eu fechasse com ela, o bônus já estaria ali. Eu poderia negociar mais um bônus com ela. Eu ia falar, não, esse você já está disposta a me dar, mas eu quero esse e quero mais isso. E aí te coloca numa saia justa. Então, o bom vendedor, o vendedor profissional, ele vende sem bônus, sem nada. Aqui é um plus para tomada de decisão. O que faz ele vender é argumento de vendas, é contorno de objeções, é mostrar valor, é gerar valor para o cliente. Fez sentido aí para você? Se identificou com esse atendimento? Está cometendo esses mesmos erros? Então chegou a hora de você corrigir. Essa é a oportunidade perfeita para você assistir esse vídeo novamente e fazendo as anotações, sendo extremamente sincero com você mesmo, analisando o seu atendimento e corrigir e mudar. Porque cada conversa é uma porta de oportunidade. Você pode vender ou perder uma venda. Comenta aqui embaixo qual foi o maior erro que você percebeu que está cometendo nos seus atendimentos. E se você quiser que eu analise o seu atendimento ou o atendimento do seu time, comenta aqui, analisa meu time, que eu vou ter o maior prazer em fazer isso e te ajudar a vender mais. E se você ficou até o final, vai ter um bônus aqui embaixo, que é o meu e-book dos 7 passos da venda, esse que eu mostrei para você aqui no vídeo.